Bom, boa noite, um prazer enorme poder participar dessa live aqui com vocês. Eu vou começar falando efetivamente da lei anti-calote, que para mim é uma das leis mais importantes que nós conseguimos aprovar em 7 estados brasileiros. Bora falar do anti-calote. O que é o calote? Acho que muitos vigilantes que estão assistindo a gente aí, principalmente aqueles companheiros e aquelas companheiras das antigas, como se diz, se lembra da Selen, né? Que era uma grande empresa de vigilância que tinha 17 estados brasileiros, tinha um número muito grande dentro aqui no Distrito Federal. Deve estar lembrado da SEG, que era a Companhia Especial de Guardas, né? Que tinha sede em Juiz de Fora. Deve estar lembrado da Pires, que tinha uma superestrutura aí no estado de São Paulo. Estou só dando alguns exemplos, né? Todas essas empresas quebraram, desapareceram e os trabalhadores ficaram a ver navio sem receber absolutamente nada. A maioria dessas empresas nem sequer depositava fundo de garantia dos trabalhadores. Aí, quando o presidente Lula ganhou as eleições, que assumiu, nós fomos dialogar com o ministro Paulo Bernardo, que era o ministro do Planejamento. Fui eu, o Boaventura, o Amaro, o Irã, uma série de outros companheiros. Chegando lá, nós falamos que tinha que ter algum mecanismo para proteger os trabalhadores terceirizados. E aí o ministro Paulo Bernardo, com muita competência, ministro do Planejamento, com muita seriedade, ele implementou a instrução normativa número 1, que determinava que os órgãos tomadores de serviço, no âmbito do governo federal, tinha que abrir uma conta especial e, na hora do pagamento da fatura das empresas, recolher as parcelas rescisórias. Feito isso, o primeiro órgão no Brasil que implementou essa instrução normativa foi o Conselho Nacional de Justiça, que era presidido pelo ministro Joaquim Barbosa. E aí deu certo no âmbito do governo federal. Quando o companheiro Agnello Queiroz assumiu o governo aqui no Distrito Federal, 2012, eu apresentei, 2011, eu apresentei um projeto criando a lei anti-calote para os tomadores de serviço no âmbito do governo do Distrito Federal. Isso a gente tem salvado milhares de trabalhadores de levar calote das empresas. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos uma empresa chamada Ipanema, que prestava serviço de vigilância, porque ela tem empresa de vigilância e tem empresa de limpeza, à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Fruto dessa nossa lei, nós conseguimos que os trabalhadores que foram demitidos estava lá retido mais de 40 milhões de reais, e aí foi feita a quitação desses trabalhadores e ainda ficou recurso depositado na conta, fica por lá durante 5 anos, para se algum trabalhador entender que não foi quitado direitinho, ele entra na justiça e vai buscar o restante do direito dele. Essa lei já existe aqui em Brasília, existe no estado da Bahia, estado do Maranhão, estado do Ceará e Rio Grande do Sul. Infelizmente, o governador de São Paulo vetou o projeto que foi aprovado aí. Ele vetou na íntegra o projeto que foi aprovado aí
na Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso é um crime contra os trabalhadores terceirizados, porque a lei ela protege os trabalhadores, mas ela também protege o Estado, que aí impede que o Estado tenha que pagar duas vezes, porque é uma que a empresa recebe, depois os trabalhadores vão à justiça, a empresa não pagou, o Estado vai ter que pagar de novo. Só que agora a gente enfrenta uma dificuldade, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que é o trabalhador que tem que fiscalizar, né, o cumprimento do contrato. O trabalhador não vai fiscalizar absolutamente nada, até porque não tem poder de fiscalização, termina o trabalhador levando o calote. Portanto, é muito importante que os trabalhadores terceirizados, porque essa lei não é só para vigilante, é para todos os trabalhadores terceirizados. São 12 milhões e meio de trabalhador terceirizado no Brasil hoje. Quanto ao tema 1209, a verdade é a aposentadoria especial dos vigilantes. A gente entrava na justiça, conseguia ganhar as ações, aí 3 procuradores do INSS do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná entraram na justiça contestando as vitórias que a gente estava tendo. Perderam na primeira instância da Justiça Federal, recorreram, perderam na segunda instância, foram ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, perderam por 17-0, recorreram ao Supremo Tribunal Federal, agora está lá nas mãos do ministro Nunes Marques, que não julga esse processo que é tão importante, tão fundamental para os trabalhadores. Mas é importante dizer também de que enquanto eles estavam lá segurando esse processo, esses procuradores, que foi no governo Bolsonaro que eles recorreram, estavam agindo contra os trabalhadores, os ladrões do orçamento, não é? Os ladrões da Previdência estavam lá roubando os velhinhos, né? Enquanto eles estavam prejudicando a nossa vida. É isso aí, meus companheiros. Se o senhor me permite, viu, doutor? Eu acho que o ministro Nunes Marques tem um belo abacaxi na mão. Porque quando ele era juiz federal, atuando lá para as bandas do Piauí, nós temos prova de que ele atendeu, de que ele deu ganho de causa, pelo menos em 20 processos de vigilante. Eu quero ver como é que ele era, quando era juiz, teve uma decisão, e agora como ministro, que decisão que ele vai tomar? Portanto, é isso que a gente está querendo saber, e por isso que a gente tem que pressionar para que esse tema 1209 seja logo julgado. Acho importante também, né, doutor, a gente colocar para os companheiros vigilantes que quando ele dá entrada no processo, o processo não começa a contar do pagamento do dia que a justiça decide. Na verdade, é do dia que você agendou para ser atendido no posto do INSS. A partir daquele dia já está contando. Quando sai a aposentadoria, tem um belo retroativo para receber. Nós tivemos vigilante aqui no Distrito Federal que recebeu até R$500 mil de retroativo. Eu gosto sempre de contar uma história de um companheiro que recebeu 500 mil. Aí um dia eu estava almoçando numa casa de um pessoal amigo da gente,
numa cidadezinha que tem aqui chamada Água Quente. Aí esse companheiro chegou com a caminhonete, né? Eu perguntei, rapaz, e tu compra essa caminhonete depois de aposentado? Eles não, aquela ação que eu ganhei e tal. Eu falei, mas como é que é isso? Eles estão, rapaz. Tava meus filhos, minha mulher, querendo que eu comprasse gado. Aí eu pensei o seguinte, eu vou comprar essas vacas, eu vou morrer, só vai dar confusão, eles vão ficar brigando aí, portanto eu vou comprar uma caminhonete e vou pescar, né? Eu vou agora desfrutar da minha vida, né? Eu acho que ele fez certo, né? Uma sábia decisão, né, deputado? Uma sábia decisão. Chico, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que você tem outros compromissos. Se quiser, fique à vontade, tá? A gente vai continuar com a live, mas caso você tenha outro compromisso, muito obrigado mesmo pela sua participação, pelo seu depoimento. E olha, eu vou confessar uma coisa para você, tá? Eu sou seu fã. Eu acompanho você, a sua história, desde a época que você era lá da Associação dos Vigilantes de Brasília. Eu sou um ex-bancário, sindicalista também, a gente tem uma história aí, então a gente já sabe da sua história também. Muito obrigado por estar do nosso lado, tá, Chico? Muito obrigado Obrigado, mesmo. companheiro. Eu vou ouvir vocês aqui mais um pouquinho, ouvir aí o Amaro, o Irão, o Boaventura, e daqui a pouco, na hora que eu chegar lá na atividade dos professores, aí eu peço licença a vocês para sair. Mas agora eu deixo aí com vocês, até porque eu já falei demais aqui, que Ô, Maranhense fala Chico, muito, né, cara? ô, Chico, Diga. por favor, eu gostaria de fazer um cumprimento. Meu nome é Ademir, eu sou diretor de sindicato aqui em Alfenas. Eu gostaria de fazer um pedido, uma pergunta, um pedido, certo? Você Sim. fez, você foi até a assessoria do Castro Unimark, eu assisto os seus vídeos, sabe? E Sim. pediu uma reunião com ele, né, para conversar com ele. Mas ele não deu resposta, né? Agora, recentemente, parece não, vai ser mudado lá a presidência, vai passar para o Fachin. Será que não ficaria mais fácil agora de você ir até o Fachin e ver se consegue essa audiência com o Castro Nunes para ver se consegue fazer pelo menos andar, né, esse tema 1209, que já está parado faz tempo na mesa dele lá. Não querendo forçar a barra, a gente sabe da distinção dos três poderes, a gente sabe disso, né? Mas assim, de repente poderia dar certo agora, que agora nós temos lá o Fachin, né? Eu pedi a audiência ao ministro Nunes Marques, inclusive pedi para o senador Rogério Correia, que é do PT de Sergipe, a líder do PT, para também intermediar essa audiência. Até agora, o Nunes Marques não concedeu audiência para a gente, mas você tem razão. Nós vamos pedir oficialmente agora a audiência ao ministro Fachin, que passa a ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ontem nós tivemos uma audiência muito boa com o diretor da Polícia Federal, o delegado que cuida dessa área de segurança privada. O companheiro Boaventura vai estar dando notícia aí para vocês todos do quanto que foi boa aquela audiência, tá bem? Então nós vamos estar pedindo, sim, audiência ao ministro Fachin. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Chico. Boaventura, muito boa noite. Opa, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar aos companheiros, ao doutor Flávio, ao companheiro Américo, né, a Ademir, a Amaro, a Barueri, companheiro Irã, e meu camarada aí de muitas jornadas, Chico Vigilante, junto com o Irã também. Na verdade, a gente precisa deixar claro uma coisa que eu digo todas as horas para os vigilantes: nada, nenhuma conquista da nossa categoria veio de graça, veio de graça. E nós começamos a fazer a luta da categoria com greve, a associação, e Chico pode falar depois com mais propriedade. As primeiras lutas dos vigilantes começou no Distrito Federal com greve, e mesmo sem ser sindicato, né?
Nós, na Bahia, fizemos, junto com os petroquímicos, em 1985, nós, aliás, fizemos uma greve histórica na Bahia, em 1985, no mesmo período que os trabalhadores petroquímicos também fizeram, né, uma greve histórica. E, nesse interim, a própria efetividade da Lei 7.102 só veio acontecer na medida que nós fomos aceitos para participar do diálogo direto através de uma comissão tripartite ou comissão consultiva formatada em 1985, instituída em 1985 pelo ministro Paulo Brossard. E, a partir daí, curso de formação, o registro profissional dos vigilantes, que começou a ser feito, inclusive, pelo Ministério do Trabalho, depois passou para o Federal, a própria questão da reblindagem dos trabalhadores do carro-forte, você vivia sem carro-forte, com carro-forte inseguro, colete à prova de bala para os trabalhadores do carro-forte, depois o colete à prova de bala como EPI para os vigilantes, o reconhecimento do risco através da periculosidade, aprovada a partir de projetos de iniciativa do senador Paulo Paim, da senadora, na época, Vanessa Graziotin, da senadora Séries, ambos do PT, no final chegando à aprovação do projeto da senadora Vanessa Graziotin do Amazonas, né? E depois vieram tantas outras conquistas da nossa categoria, ou seja, eu posso dizer, aí aqui eu, principalmente o Irã e o companheiro Chico Vigilante, que nós começamos a trabalhar como vigilante nos idos dos anos 80, sem sermos nada, não éramos profissão, não éramos nada, não tínhamos convenção coletiva, não tínhamos direito a ter sindicato, não tínhamos direito a nada. Eu estou dizendo tudo isso porque, assim, aposentadoria especial para a gente sempre foi algo tratado a partir de um atalho. Nós íamos conquistando algum reconhecimento no Judiciário Federal a partir da lei dos vigias portuários, dos guardas portuários, tá? Depois veio as reformas de Fernando Henrique Cardoso e, em 2019, aquela famigerada reforma previdenciária do Bolsonaro, que vedava, proibia de forma explícita na Constituição Federal a possibilidade de contagem de tempo especial. Imagine a todos aqui, trabalhadores em situações muito graves, muito sérias, não só a nossa categoria, como mineiros, pessoas que atuam no subsolo, a quilômetros da superfície, trabalhadores em eletricidade que morrem pendurados em postes, tá? Esses trabalhadores não terem uma contagem de tempo especial e ter energia na cabeça deles, para chegar a 70 anos subindo num posto de energia, entrando numa mina ou trabalhando num posto de serviço horas e horas em pé, né? Nós conseguimos, numa mobilização muito importante, derrubar esse veto. Diga-se de passagem que foi uma das poucas derrotas de Bolsonaro na reforma previdenciária, né? Diga-se de passagem que nós tínhamos outros setores dos sindicatos de vigilantes que defendiam outras coisas, defendiam, por exemplo, que nós aderíssemos a uma proposta dos policiais, tá certo? Só que não tinha cabimento nenhum e a proposta dos policiais também não avançou, foi derrotada. E foi a partir dessa mobilização da CNTV, do deputado Chico Vigilante, do senador Paulo Paim, dentro do Senado Federal, tá certo? Lá no cafezinho, no plenário do Senado Federal, dialogando com todos os senadores de todas as posições políticas, que nós conseguimos derrubar o veto de Bolsonaro, a proibição de Bolsonaro, a possibilidade de aposentadoria especial. Só que o que ficou previsto na Constituição, a partir dessa emenda,
foi que essa aposentadoria precisa, há a possibilidade de aposentadoria especial, mas dependendo de lei que regule isso. No momento, em 2019, nesse diálogo com os senadores, o senador Eduardo Braga e outros senadores se comprometeram a apresentar um projeto dessa regulamentação, ou seja, derrubar o veto, e, ao mesmo tempo, o projeto foi apresentado, o projeto 245 de 2019. Infelizmente, foi para a mão do senador Esperidião Amin, que, de lá, na sua relatoria, apresentou um substitutivo, incluindo várias categorias, de forma justa até, mas deturpando o projeto e colocando o vigilante numa condição, os vigilantes que tinham sido os provocadores, os atores principais desse processo, mas colocando os vigilantes numa condição ruim, que era para a aposentadoria especial a necessidade de 25 anos de serviço e 60 de idade, né? Ou seja, tanto para a gente ouviu de uma forma muito precisa dos trabalhadores mineiros também, é impossível você chegar aos 60 anos de idade numa atividade de risco, numa atividade periculosa. Inclusive, no caso dos mineiros, existe lei que impede que, a partir de 50 anos esses trabalhadores continuem trabalhando em mina. E, no nosso caso, não existe lei que proíbe o vigilante que trabalhe depois de 50, mas as empresas de vigilância estão tirando os vigilantes a partir de 50 anos de idade. Talvez o companheiro de São Paulo não lidem hoje com essa situação, porque a Amaro, o Américo, pode aí falar um pouquinho sobre isso, mas porque o mercado de trabalho para a nossa categoria em São Paulo está numa situação de busca de mais trabalhadores, mas aqui no estado da Bahia, no Nordeste, empresas grandes, as maiores empresas, melhor dizendo, aqui a MAP, que até tem filial em São Paulo também, aqui tem cerca de 6 mil, 7 mil vigilantes, ela caça os vigilantes a partir de 50 anos para demitir. A Interforte, que é uma empresa grande também, que atua aqui em contratos importantes, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc., do Rio Grande do Norte, também impede a contratação de vigilantes com mais de 50 anos. Então, essa possibilidade de 25 de tempo de serviço e 60 de idade era impossível. Mas o projeto foi para a Câmara, o projeto do Senado foi para a Câmara com esse substitutivo. Na Câmara, em 2023, o deputado Alberto Fraga, do PL aí de Brasília, bolsonarista, da bancada da bala, apresenta o projeto de lei PLP 42, projeto de lei 42 de 2023, com a mesma tese do Esperidião Amin, né? 25 de tempo, 60 de idade. É óbvio que a gente não podia aceitar. E esse projeto foi distribuído para as comissões. A primeira comissão foi a Comissão do Trabalho, onde nós tivemos a oportunidade, aliás, de participar de 2 audiências públicas, e a deputada Giovana Sá, que não é uma deputada ideologicamente com quem tenhamos alinhamento, mas foi sensível à demanda dos trabalhadores, da nossa categoria, dos mineiros, etc. Ela que tem base em Santa Catarina, e apresentou um substitutivo vislumbrando a possibilidade da aposentadoria especial, de regulamentar a aposentadoria especial, com 25 anos de tempo de serviço, no nosso caso, e mais idade a partir de um fator previdenciário que considera-se um pouco a partir dos 48 anos. Como nós só podemos começar a trabalhar de vigilante com 21, e se nós entrarmos com 21 e trabalharmos direto, com 46 a gente já completou o tempo de serviço. Então, os 48 anos para a gente não seria de um todo ruim. Com base nisso, nós apoiamos a proposta da deputada, que foi aprovada, articulamos, fomos para dentro da Comissão do Trabalho, pedir aos deputados, tanto amigos nossos como os não tão amigos. O projeto depois foi para a Comissão de Previdência, e aí nós tememos a atuação do deputado Pastor Eurico, mas o Pastor Eurico não somente manteve a linha da deputada Giovana, como também
apresentou um parecer muito bem fundamentado, com estudos, inclusive, muito bem fundamentados. Agora nós estamos com esse projeto na Comissão de Finanças. E diga-se ainda que da Comissão de Finanças vai para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para o plenário da Câmara. E depois vai para o plenário, depois, se passar no plenário, vai para o Senado Federal, e no Senado vai seguir de novo a tramitação das comissões. Há uma articulação, inclusive já com algumas notícias que talvez já tenha sido viabilizado, um pedido de urgência para que vá direto para o plenário, né, da Câmara, que o passe, mas mesmo assim eu tenho dúvida se esse encaminhamento ele avance, porque todos os projetos normalmente têm de ter o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão obrigatória, vamos falar assim, regimentalmente na Câmara. Mas hoje nós estamos visualizando o projeto na Comissão de Finanças, que é presidida pelo deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, e tendo a vice-presidente do PT de Minas Gerais, tendo a vice-presidência um deputado do PT do Piauí, né? E nós vamos estar divulgando o nome dos integrantes dessa comissão. Tem muitos de São Paulo, inclusive o Américo, Amaro sabe, tem ciência também, já tem ciência disso, tomou ciência ontem. Muitos deputados de São Paulo, e nós vamos estar pedindo mais uma vez aos vigilantes que pressione os deputados da Comissão de Finanças. Porque quem viu a sessão da Comissão da Previdência e a fala do deputado Pastor Eurico, ele disse de forma muito textual, tá certo, que ele recebeu muita ligação, muitos vigilantes procuraram ele, muitos trabalhadores procuraram o deputado Pastor Eurico. Portanto, a pressão é importante, funciona, e funciona sem necessariamente o companheiro, o trabalhador, precisar ir a Brasília. E eu sei que a Américo tem tido um papel muito importante aí, ligando para os deputados, cobrando para os deputados, e cobrando não somente a aposentadoria, né, Américo? Cobrando também outro funcionamento. E até há poucos dias eu vi a Américo enquadrando lá um cidadão acerca da PEC da bandidagem, né? Portanto, assim, eu considero que nós temos duas frentes hoje. Uma é exatamente a necessidade de aprovação da lei que regule a aposentadoria especial, e o tema 1209, que é uma situação que define, orienta o judiciário, tira uma posição para uniformizar o entendimento de cada juiz, porque o que nós tínhamos até agora era juiz considerando que a atividade do vigilante armado quase que era unanimidade, não tinha problema nenhum, era reconhecido sempre o tempo judicial. Mas o desarmado não. É como se, na verdade, o fato de você não estar portando arma de fogo, você está trabalhando no jardim de infância. Aliás, jardim de infância, diga-se de passagem, não serve hoje mais nem como parâmetro a quantidade de crianças que estão sendo assassinadas de forma brutal nas escolas, crianças e adolescentes. Essa semana nós tivemos mais um caso de dois assassinatos, 2 mortos lá no Ceará, em Sobral, no Ceará, né? Portanto, o tema 1209 é exatamente o reconhecimento do risco para todo e qualquer vigilante. E aí, claro, uniformizando. Se o governo Bolsonaro não tivesse, o INSS do governo Bolsonaro não tivesse recorrido ao Supremo, quando ganhamos por 7-0 no STJ, claro que isso já tinha sido resolvido, esse tema já estava valendo o tema, eu não me lembro o número agora, lá no STJ, já estaria valendo... 31. 31 e, salvo não me engano, foi 17-0, não 7. 17, então faltou um número a mais, Irã. Muito obrigado. Sua memória tem sido a memória de arquivista, né? Então, de bibliotecário, me desculpe. Então, se o governo Bolsonaro não tivesse recorrido, o governo Bolsonaro, o INSS no governo Bolsonaro, hoje nós já tínhamos, com base no tema 1031, certo? Uma uniformização no judiciário, e todos esses processos parados, né, sobrestados, parados, etc., já estariam sendo resolvidos, e como disse o deputado Chico Vigilante,
nós estaríamos com os nossos colegas vivos, recebendo seu dinheiro, recebendo, inclusive, o retroativo, né? E usufruindo do seu direito, da conquista e etc. Então, é importante, Américo, importante, doutor Flávio, a todos, essa luta da nossa categoria, essa mobilização de cada vigilante. Nós tivemos, só para fechar aqui, nós tivemos uma experiência que, para mim, me ensinou bastante, né? Porque a gente costuma, no sindicato, todo ano fazer negociação coletiva, faz uma pauta, prepara uma pauta, e a pauta é aprovada em assembleia, aprovada pela categoria. Mas o trabalhador costuma chegar para a gente e dizer assim, quanto é que o sindicato está pedindo de aumento? Como se ele não fosse ele, era o sindicato, né? E no caso dos 30% de periculosidade, o importante foi que a categoria assumiu para si. Então, o vigilante normalmente costumava falar assim, como estão os meus 30%? E quando abordava deputados e senadores, também abordava dessa forma, meus 30%. E hoje, a gente precisa, já sei que uma parcela da nossa turma fala um pouco da nossa aposentadoria, da sua aposentadoria especial, e a gente precisa também, cada vez mais, mobilizar o nosso povo e mobilizar através desses eventos como esse, de articulações como essa, de redes sociais, importante, para que nós possamos resolver no Supremo Trema 1209 e no Congresso Nacional a regulamentação da aposentadoria especial através de projetos de lei. Hoje estão pensados, além no projeto 42, está pensado esse projeto 245 que eu falei antes, do deputado Eduardo Braga, que foi um projeto negociado com a gente, acordado com a gente em 2019, com o Chico, com o Paim e com a Confederação. Está pensado, se não me engano, mais um ou dois projetos a esse PLP 42. Portanto, não é é bom que se diga que não é um achado do deputado Alberto Fraga. Na verdade, ele pongou um pouco nessa luta da nossa categoria e, independente disso, nós queremos que seja aprovado, mas seguindo o substitutivo que foi aprovado na Comissão de Trabalho e agora na Comissão de Previdência, porque o projeto original não presta, não serve para a gente. O projeto original do deputado Fraga, o substitutivo do senador Esperidião Amin não serve para a nossa categoria. Então, é isso. Eu posso até depois complementar um pouco falando sobre essa questão do anticalote, que Chico já abordou, mas acho que já falei bastante e possibilitar que outros companheiros, Irã, Amaro, tá certo? E outros companheiros possam também trazer um pouco das informações e da vivência com relação à nossa luta. Agradeço, aproveito para agradecer o convite, doutor Flávio, Américo, sempre que necessário estaremos à disposição. Aliás, esqueci de falar, a CNTV foi a única entidade de vigilantes. Tem várias entidades, eu não tenho aqui o número, várias entidades habilitadas lá no tema 209, como Amicus Curiae, como Amigos da Corte, como parte interessada. A CNTV foi a única entidade da nossa categoria habilitada e temos, portanto, uma responsabilidade muito grande, né, sobre isso. Estamos muito atentos, nosso advogado, doutor Jonas Duarte, já apresentou argumentos e sempre que necessário está lá atento para apresentar também outros argumentos lá, tá certo? Exatamente trazendo um pouco da vivência da gente. Então, nós estamos lá atentos e com a responsabilidade de sermos a única entidade de trabalhadores, dos vigilantes, melhor dizendo, habilitada no processo 1209, como Amicus Curiae. É isso, e estou à disposição também aqui para dialogar com todos e todas. Boaventura. Doutor Flávio, eu quero mais uma vez agradecer o convite, mas dizer que eu tenho que sair agora. Muito obrigado, estarei à disposição outras vezes. Bom? Obrigado, Chico. Um abraço para você, viu? Um abraço, Chico. Grande abraço, Chico.
com Deus. Abraço aqui do Rio Grande do Norte. Ô, Ventura, deixa eu dar um testemunho aqui, falando do Américo. Primeiro, ele é um incentivador, essa live aqui está acontecendo por insistência dele, ele que fez o contato com todo mundo, aí eu só tenho que agradecer o Américo, tá? Mas essa questão aí de ele ligar lá para os deputados e cobrar, ele cobra e grava, tá? Eu até estou pedindo autorização para ele aí de uns áudios que ele tem postado lá no grupo do Vigilantes Unidos do Brasil para a gente tornar público, tá? Porque esse é o caminho. Esse é o caminho que a gente diz aqui para o pessoal. Não adianta a gente esperar cair do céu, esperar que vai... sem luta, não tem nada. Sem luta, a gente não tem conquista, né? E outra coisa que eu quero até só mencionar aqui é da importância da confederação, da importância das federações, dos sindicatos, né? Você estava dizendo aí do dissídio coletivo, e a primeira pergunta que sempre o pessoal da categoria, o associado do sindicato, sindicalizado ou não, ele faz quanto é que vai ter o aumento, né? Quanto é que a gente vai ter de aumento, né? E é importante a gente frisar que não é só isso, né? Um dissídio coletivo, ele envolve muitos outros direitos, né? A gente sabe disso, né? E a gente precisa parar com esse negócio de deixar o sindicato de lado. Porque patrão tem sindicato forte e eles contribuem, eles pagam direitinho. Só para dizer uma coisa, FENABAN, Federação Nacional dos Bancos, é um sindicato. Fiesp, com aquele prédião lá na Avenida Paulista, é um sindicato, é uma entidade sindical. Não é mesmo? Com certeza, Flávio. Eu só querendo acrescentar, eu costumo dizer assim, mais de 95% dos direitos que a nossa categoria tem só existe porque estão nas convenções coletivas. Jornada de trabalho, equipamento de proteção, manutenção de arma, fardamento, uniforme, não pagar, porque no meu tempo, quando eu comecei a trabalhar como vigilante, eu pagava farda, pagava calça, camisa, pagava sapato. Seguro. Seguro é um custo. Seguro de vida, ou seja, tirando, se algum momento não tiver mais convenção coletiva, o trabalhador vai ficar com salário mínimo, jornada de trabalho 6 por 1, né? E hoje, na maioria das nossas convenções, ou é 12 por 36, ou é de segunda a sexta, 5 por 2, né? 8,48. Ou seja, acaba todas as conquistas, e aí a importância do trabalhador participar do seu sindicato, tá certo? Defender as suas conquistas, valorizar as suas conquistas. Eu costumo até brincar um pouquinho. Hoje tem vigilante mais novo, chega no posto de serviço, eu conheço isso, estou no dia a dia acompanhando, estou no local de trabalho, que reclama da cadeira dura, que reclama do ar-condicionado, né? E eu vim de um tempo que sentar era motivo de punição. 12 horas em pé, se sentasse era punido. Ar-condicionado ou um ventilador dentro de um carro forte era luxo, era impossível o ar-condicionado, e o ventilador era luxo, né? Então hoje o camarada reclamar de um ar-condicionado no posto, uma guarita com ar-condicionado, uma guarita com uma cadeira que não seja uma cadeira confortável, é incompreensível, claro, ele tem todo o direito de fazer isso. Mas é bom deixar claro que se tem hoje um ar-condicionado, se tem hoje uma cadeira para ele sentar, se ele pode sentar nas 12 horas de trabalho dele, não caiu do céu. Bom, Ventura, só para concluir, eu dou meu testemunho aí, porque eu sou advogado trabalhista e eu atuo sempre do lado do empregado, né? E é bom que se saiba, é bom que todo mundo que está nos assistindo que saiba, quando o advogado trabalhista ele entra com um processo representando um empregado que foi lesado, é a convenção coletiva, é o acordo coletivo que o sindicato fez lá que a gente usa para correr atrás dos direitos deles, né? Então é outra importância, quer dizer, tem a CLT, que dá o básico. A convenção coletiva, o acordo coletivo, é aquele plus, é aquela luta que o sindicato fez para ter essa distinção,
essa proteção a mais, não é mesmo? Amaro, Doutor Boaventura. Flávio, boa noite a todos, boa noite aos companheiros que estão nos assistindo. Eu quero fazer uma retomada à fala do presidente do Boaventura, com referência à aposentadoria especial, porque eu acho que ele é muito, muito importante a gente estar frisando que a questão da luta pela aposentadoria especial deve ser de interesse de todos os trabalhadores, não só daqueles que deram a entrada no processo, mas também dos trabalhadores que estão entrando na categoria. Porque a nossa profissão ela é muito heterogênea. Então, você tem vários trabalhadores, tem os trabalhadores novos, e a gente sabe que os trabalhadores novos, eles acham que são super-homens, que não vão envelhecer, que não vão precisar de aposentadoria. E o que a gente estamos brigando é para com que a aposentadoria para todos os trabalhadores, para quem já está em via de aposentadoria e principalmente aqueles novos trabalhadores que estão entrando. Então, é importante com que nós tenhamos essa clareza de uma mobilização coletiva. Então, mesmo aqueles trabalhadores que não estão já em via de aposentadoria, que pressione o seu deputado, né, o seu deputado federal, e ligue para com que a gente possa, de forma unificada, fazer uma mobilização. Eu até tinha feito um comentário antes aqui, Boaventura, antes da gente começar, eu falar, essa live nós temos o privilégio que nós temos duas grandes lendas que têm acompanhado o processo de transformação da segurança privada desde o início. E isso é um patrimônio histórico dos vigilantes. É preciso a gente reconhecer. Então, nós acabamos de ver uma aula magna aqui do companheiro Chico Vigilante, companheiro Boaventura, porque a Confederação Nacional, eu quero frisar o que é uma Confederação Nacional para os trabalhadores vigilantes, entender que é um instrumento de luta, porque às vezes fica muito distante, o trabalhador fala, mas o que é uma confederação? Porque o sindicato é o sindicato que está aqui na ponta, que faz o atendimento diariamente. Então, eu estou aqui no Sindicato de Barueri, em São Paulo, a gente conversa diretamente com os trabalhadores, a demanda dos trabalhadores aqui, e a confederação ela está um pouco distante da ponta, mas não da realidade dos trabalhadores. Então, todas essas conquistas, hoje, que está na norma coletiva e que consta agora no Estatuto da Segurança Privada, é fruto da organização e luta desses sindicatos filiados à Confederação Nacional dos Vigilantes, a CNTV. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse registro. E com referência à questão da lei anticalote, que ela nasce também dentro desse projeto de uma pauta da Confederação, a gente tirou como pauta de trazer isso aqui para São Paulo. Sempre tivemos certa dificuldade de ter um deputado parceiro que pudesse apresentar. Diante disso, com a eleição do deputado Marcolino, que também foi ex-bancário, ex-dirigente sindical, presidente do Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo, tem uma certa afinidade, conhece também os problemas da categoria, de imediato ele abraçou essa pauta nossa da Confederação, encampamos esse projeto, e ele foi apresentado aqui na LESP, é o 624/2023, conseguimos, de fato, aprovar, né, e de uma forma muito rápida, porque foi uma votação, uma negociação, e o Boaventura, a gente fizemos aqui uma caminhada, fizemos um corpo a corpo a cada parlamentar, aos membros aqui, as lideranças dos partidos, fizemos um memorando, batemos na porta, fizemos aquilo que tem que ser feito, cobrar, exigindo a importância, e falando da importância da lei anticalote. Conseguimos inicialmente esse êxito, tivemos êxito inicial, mas, lamentavelmente, o Tarcísio, o Tarcísio estava de férias, mas quem assinou o veto foi o menino lá, o André do Prado.
O vice, né? Que é o André do Prado. E agora a gente estamos numa situação que a gente precisamos nos reorganizar, os trabalhadores. O veto não é impossível de derrubar esse veto, não é impossível, mas também não é fácil, né? Nós temos aí o PL, que é um partido que tem a maioria aqui na Lesp. Então, nós temos ainda uma boa vantagem, mas para isso é preciso com que nós tenhamos convencer cada trabalhador do Estado de São Paulo sobre a importância de também abraçar esse projeto como ser um projeto dele, um projeto que vai proteger a família dele, o bem material dele. Porque o que tem acontecido, principalmente aqui no Estado de São Paulo, o número de empresas que prestam serviço, que encerram as atividades e dão calote no trabalhador, o senhor que é advogado sabe, esse processo se arrasta por décadas. Os trabalhadores morrem sem receber o processo. Então, a importância da lei anticalote vai trazer dignidade para esses trabalhadores do setor da terceirizada. Mas, para isso, a gente precisamos levar a informação ao máximo de trabalhadores aqui do Estado de São Paulo. Eu fiz uma conversa ontem com o deputado Marculino e ele se prontificou, no segundo momento, fazer uma live, se assim tiver disposto com vocês, para com que a gente possa traçar uma estratégia e orientar também os trabalhadores aí para ver como que a gente vamos agora nos reorganizar. E estou aberto a pergunta aí, a dúvidas. Eu não sei se alguém está monitorando o chat. Eu não estou vendo resposta ainda no chat. Tá. Gostaria, doutor, de fazer só duas observações. Uma sobre o Boaventura, né, o que ele falou, e outra do Amaro. É possível? Fica à vontade, Irã. Fica à vontade. Nós estamos aqui em casa. Eu queria fazer um complemento, tanto a fala do Chico como do Boaventura, com relação, quando a gente fala da luta de 2019, é importante dizer que a PL 06, o projeto original, acabava com a periculosidade dos vigilantes. Quando a gente lutou em Brasília, né, para retirar o artigo 201 da PL original, né, do projeto de reforma original, a gente também lutou naquele momento, não só pela aposentadoria, mas também para manter, né, a nossa periculosidade. Esse é um ponto que eu acho que é muito importante que a gente trate isso, porque tem uma frase aí do John Kennedy que tem sido muito usada nessa eleição. Diz que a derrota é órfã, mas a vitória parece muito pai. Agora aparece um bocado de gente que tem até a cara de pau do deputado de dizer que que o tema 1209 é um projeto dele. Coisa mais absurda que a gente pode ouvir, mas tem. Então, essa é a luta, e queria, para fazer um complemento da Boaventura, que é importante que é uma luta que começou em 1987, doutor Flávio, e as pessoas estão nos ouvindo. Me lembro bem que a gente foi ao Rio de Janeiro, e lá tinha um anunciato lá de um guarda portuário, e voltando às bases da Bahia, Brasília, Rio de Janeiro, né, dos mais antigos aqui do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Israel, a gente iniciou dando entrada com esse argumento, com esse documento, né, inclusive encaminhando cópia, a gente conseguiu apresentar muita gente. Tivemos um pouco de retrocesso em 95, 97, mas eu acho que o projeto, né, a Lei 2.740 da Dilma, NR16, voltou a gente ter uma certa tranquilidade com relação à aposentadoria. Aí vem 2019 e aí a reforma, né, SC 103, ela destruiu, porque a gente fala muito da aposentadoria especial, Amaro, e eu estava aqui conversando com um jovem e ele disse, rapaz, eu não estou muito preocupado em me aposentar, não. E aí eu disse a ele, olha, a reforma da Previdência, ela nos colocou, a princípio, na norma geral. A norma geral é 40 anos de trabalho e 65 anos de idade, porque no Brasil, a aposentadoria por contribuição, ela deixou de existir. Por exemplo, se o trabalhador começou a trabalhar com 18 anos e ele trabalhou 40 anos, quando ele chegar aos 58, se ele não tiver aposentadoria especial, ele vai ter que fazer o complemento até 65.
Tá? Vai ter que trabalhar 47 anos, essa é a realidade. Se ele quiser aposentar antes, ele vai aposentar com um pouco menos, perdendo, né, uma série de direitos. E eu, por exemplo, sou vítima disso com relação a uma condição de viúvo. Né? Antes da reforma, eu teria direito a um benefício da pensão da minha esposa em torno de 2 salários, e com a reforma ficou em 1, ficou a metade. Então, se eu tivesse 40 anos para baixo, só era 5 anos. E é isso, a gente, às vezes, quando olha a reforma, quando a gente lê um pouco mais, o doutor Flávio sabe o que eu estou falando aqui, é bem preocupante. Com relação à lei anticalote, e aí é muito importante a gente falar dessa luta, Amaro, porque é uma luta que foi travada pela CNTV, é uma luta que muitos ficaram olhando sem entender bem, mas quem passou e sabe as empresas que fecharam, sabe o que é chegar a olhar, o trabalhador chegar no sindicato e dizer, e agora, o que a gente pode fazer? A empresa não existe mais, como é que eu vou receber minhas contas? E às vezes o trabalhador tem que continuar trabalhando no mesmo posto de Estado, sem querer botar o Estado na justiça, com medo de perder o posto, sem querer botar um banco na justiça com medo de perder o posto, e quantos trabalhadores, milhares e milhares de trabalhadores perderam seu direito. A lei anticalote, ela facilitou e ajuda muito a esses trabalhadores, porque faz com que o dinheiro que é dele não vá para a mão do patrão para ele administrar da forma que quiser. Aqui no Estado, por exemplo, quando a gente aprovou a lei anticalote, e diga de passagem, tem um herói nessa história, o deputado Sandro Pimentel, mas também teve o acolhimento da governadora, depois de entender, porque o Ministério Público do Estado era contra, mas quando ela entendeu e viu onde tinha sido aprovado, ela também comprou essa briga, 28,01% fica depositado numa conta especial, tá? Numa conta que é o dinheiro. E que dinheiro é esse? É o dinheiro 1/12 de férias mensal, é 1/12 do 10º, é 40% de FGTS. Dinheiro que não deveria nunca ir para a mão da empresa, porque são dinheiro do trabalhador. E o que acontece? O trabalhador, a empresa normalmente, aonde não tem a lei anticalote, ele fica recebendo esse dinheiro, chega ao final do ano diz que não tem o 10, bota de férias, não tem a férias para pagar, demite, não tem os 40%. Agora não. Isso aqui a gente, nos estados que tem a lei anticalote, a gente tem essa facilidade. Aqui a gente tem um plus. O Boaventura já participou aqui de várias reuniões, teve presente conosco nessa construção, né, a partir de Salvador. O Boaventura ele participou ativamente de todo o debate, junto com o governo, junto com o deputado, e teve várias audiências aqui na Secretaria do Governo, tratando desse assunto da lei anticalote. E aqui tem um plus, porque tem um grupo de trabalho formado por trabalhadores e governo, né, Controladoria, Ministério Público e o próprio governo. E o Boaventura também já participou, onde ele é o titular aqui, representando a CNTV, o governo reconhecendo a importância da CNTV. Nomeou a CNTV com um assento, né, que tem o titular, o Boaventura. A gente é o suplente, quando o Boaventura não pode, tem participado. E esse grupo de trabalho tem apresentado trabalho e começa a gente ter novidades importantes. Acho, Amaro, que essa luta aí da lei anticalote, esse grupo aqui de São Paulo é um grupo que o Américo acho que é 260, 270 trabalhadores, mas são bem aguerridos. Acho que chegar a hora também de a gente pegar a lista de deputados e pedir para derrubar esse veto. Pegar o endereço desses deputados estaduais, todo o Brasil ajudar São Paulo para a gente derrubar esse veto, ou até tentar uma audiência com o governo para mostrar a ele da importância que essa lei anticalote já existe em outra parte do Brasil e que ela tem minimizado, né, em mais de 80% os nossos direitos. Como diz bem Boaventura, eu, por exemplo, fui vítima. Eu trabalhei 17 anos numa empresa, quando a empresa quebrou, eu saí faltando FGTS, faltando INSS, o que prejudicou, inclusive, minha aposentadoria um pouco, né? Você vai perdendo uma série de direitos que com a lei anticalote, você evita muito, como o Chico falou, que foi pioneiro lá, com o Agnello, como o Maranhão, com o Dino, com o Camilo no Ceará, Fátima aqui no Rio Grande do Norte. Está esperando que, assim como o Roraima e o Rio Grande do Sul, que são um governo que não é do nosso campo, mas que Tarcísio pode ter esse evento, ou, senão, a própria Assembleia quebre esse veto, como foi feito lá, acho que Roraima, que o professor falou que foi quebrado o veto do governo. Tá? Eu queria parabenizar mais uma vez o grupo, Amaro e Boaventura, que
talvez não saiba, mas eu entrei, fui convidado pelo companheiro para passar uns 5 dias. Eu estou há 3 vezes, eu deixei a maioria dos grupos, mas é um grupo extremamente sério, é um grupo que trabalha, que todo dia os meninos estão aí mandando e-mail, mandaram centenas e centenas de e-mails para os deputados, para os ministros, conversam, gravam, conversam com o secretário de ministro, conversam com os deputados, e acho que será muito importante para essa lei anti-calote, Amaro, a participação desse grupo junto com vocês aí do sindicato. Paulo está lá e sabe da seriedade do grupo. Queria parabenizar aqui o doutor Flávio, Américo, Ademir, e você, Amaro, por essa participação, Boaventura, né? E o Chico, que estava aqui há pouco. E hoje a gente teve uma aula aqui, a gente sempre está aprendendo, né? A gente fala um pouquinho, mas está sempre aprendendo com os professores que foram quem iniciaram. Gosto de dizer que quando eu fui conhecer Chico em 86, eu via ele como um ídolo, uma pessoa que só falava por telefone com aquelas fichinhas que enchiam o bolso, para perguntar como era que a gente ia fazer, como era que a luta ia ser feita, como é que a gente transformar a associação em sindicatos. Porque uma coisa é muito importante. Eu estou fazendo um TCC e vou falar sobre movimento sindical. No Brasil, apenas 18% dos trabalhadores são associados aos sindicatos. E, pasmo, só acontece isso porque o serviço público dá um empurrão grande, mas você tem categorias com 70, 80 mil trabalhadores, com 2 mil, 3 mil sócios. Na vigilância, a gente ainda tem, né, um número melhor de associados, onde os sindicatos trabalham mesmo, que gira em torno de 30%, 35%. Mas tem categorias que não atingem os 8%, 10%. Tem feito essa pesquisa junto ao IBGE e deve concluir. E vou presentear, antes de deixar e me aposentar, esse trabalho do TCC para todos os vigilantes e trabalhadores do Brasil. Obrigado mais uma vez pelo convite, vamos estar sempre à disposição, né? E hoje, Américo, parabéns você, cara. Foi muito bom você reunir esse grupo aqui, Amaro, o Boaventura, o Chico, o doutor Flávio, junto com a gente, para a gente aprender um pouco mais. O Irã, pode falar, o Américo, pode falar. Tá sem áudio. Eu vou sair só para botar aqui o carregador no computador, está caindo. Boa noite aí a todos e todas. Uma satisfação imensa aí ter realizado essa live, né? Foi uma gratidão imensa para mim, entendeu? E eu quero deixar bem claro aí que esse grupo aqui nasceu para a gente unir mais, né? As pessoas falam da esquerda e a esquerda, ela me representa assim porque eu sou trabalhador, nada contra a direita, entendeu? Mas se não fosse a esquerda, nós não teríamos os direitos que nós temos hoje, né? Alguns têm uma imagem ruim da esquerda, não sei por qual motivo, né? Porque eu não vejo o trabalhador ser bandido, né? Não vejo o trabalhador ser bandido. Mas, enfim, quero agradecer aí. E também a pergunta que o seu Ademir fez, eu queria ter feito para o deputado. Para negociar aí com o ministro Fachin sobre o nosso tema 1209, porque nós não aguentamos mais esperar. Isso aí está tendo depressão, ansiedade, vigilantes morrendo. É uma coisa importante. Nem que esse tema 1209 fosse proferido daqui a 1 ano, 2 anos, pelo menos a gente tem uma data, né? E sem data, julgamento sem data, deixa a gente muito preocupado, né? Eu creio que, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí e o nosso tema aí vai ser resolvido, né? E a nossa preocupação também, como vigilante, é cada vez que demore, vai mexer com o Tesouro Nacional, né? Ele pode alegar que não vai ter dinheiro, então uma das nossas preocupações é essa também, entendeu? Exato, Ademir. Ô, Ademir, não, Américo, desculpa. Eu queria chamar o Ademir agora para falar um pouquinho da história dele de luta. Eu conheço o Ademir do grupo, conheci ele recentemente, mas olha, tá aí um cara que batalha, viu? Ademir.
Aí, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Ademir, né? Eu estou na área de segurança privada há 34 anos. Eu nunca trabalhei em empresa de segurança privada, né? Eu sempre trabalhei em empresa orgânica. Eu faço parte da diretoria do sindicato aqui em Alfenas, que não é do Sindicato dos Vigilantes, é um sindicato das escolas particulares da região do sul de Minas. Eu nessa, já vou para o meu quinto mandato, se Deus permitir. Acho que eu vou ser, tomara que eu seja eleito, né? Agora em outubro, novembro, nós vamos ter eleição. Eu espero ser eleito novamente. E o Américo me colocou nesse grupo. Eu estava no grupo se eu não me engano, do Pedrosa Previdência. O Américo me colocou no grupo que eu manifestei a vontade de ir para São Paulo, naquela manifestação de dia 9 de maio, se eu não me engano, é isso mesmo. Aí eu não entrei meio desmotivado, o Américo sempre incentivando, aí acabei indo nessa manifestação lá do dia 9 e acabei tomando gosto. E depois disso a gente está sempre entrando em contato com os deputados, com os assessores, né? Fazendo articulação com e-mails, a pressão sempre batendo lá na porta dos assessores, ligando e cobramos e estamos aí, estamos tendo resultado, né? O tema 1209, esse aí já está mais complicado. A pressão que a gente pode bater em cima aí, ali está meio complicadinho agora. Pode ser que nós temos mais uma chance agora, que o Chico está nos ajudando aí, né? E com a mudança do presidente do STF, passando para o Fachin, eu não sei, pode ser que nós consigamos lá fazer com que o tema 1209 possa pelo menos caminhar, né? Porque do jeito que está parado, né? Está dormindo sono profundo. No caso do PLP 42, até o Boaventura falou aí, foi conseguido aí as assinaturas dos líderes, né? Agora diz que vai ser pautado para ser votado na Câmara do Deputado. O Boaventura tocou num assunto importante, né? Que é, pulando essas duas categorias aí, será que não vai dar um BOzinho na hora da votação lá? Algum deputado lá pode boicotar nesse sentido, né? Mas é assim, pedindo a Deus que não, né? Eu tenho dúvida com relação à tramitação no Senado. Eu não sei se lá no Senado vai passar pelas mesmas comissões que passou na Câmara dos Deputados, ou seja, comissão do trabalho, comissão de previdência e tributação e CCJ. Eu confesso que nesse ponto eu peco, eu não entendo muito não. Passando, não dando nenhum BO, passando por todas essas comissões, tomara que não seja preciso, que já vá direto para ser julgado em plenário do Senado, vá para a mão do presidente. De repente, pode ser até no 1º de maio do ano que vem. De repente, já pensou o presidente sancionando essa lei para nós no 1º de maio? Né, Boaventura? Fica uma dica aí, né? Mas, então, eu fiz um breve relato aqui, e se o Boaventura puder responder com relação à tramitação lá no Senado, eu ficaria satisfeito e tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando no chat aí também ficaria, né? Obrigado e passo a palavra. Não sei se eu posso responder ou comentar a fala do... Fica à vontade, Boaventura. Vamos ter um monte de gente assistindo a gente aqui e nós temos que esclarecer mesmo, a gente tem que debater esse assunto. Vamos lá. Ademir, prezados amigos, eu costumo, melhor dizendo, Ademir, viver uma dor a cada dia. Então, assim, nesse momento, a gente precisa resolver esse projeto na Câmara, né? Então, e aí você colocou uma preocupação muito importante. Nós estávamos falando
da Comissão de Finanças, de cerca de 50 deputados na Comissão de Finanças, 40, 50, não me lembro aqui agora. E se o requerimento de urgência, de fato, encaminhar o projeto para o plenário, nós estamos falando primeiro da mesa, né, do presidente, que ele tem um poder de pautar o projeto, né? Se ele não quiser pautar, ele não pauta, né? E depois de 513 deputados, ou seja, saímos de 50 da Comissão de Finanças para 513 deputados. Então, esse nosso trabalho ele vai ser multiplicado por 10. Esse nosso trabalho de pressão, de mobilização, etc., ele vai ser multiplicado por 10, né? E a gente já viveu essas experiências também. O projeto voltando para o Senado, e ele volta porque, por mais que tenha pensado o projeto 245 de 2019, do senador Eduardo Braga, e relatado pelo senador Esperidião Amin, mas quando chega na Câmara, ele fica pensado ao PL 42, e o PL 42, portanto, passa a ser o PL mãe, né? Então, ele volta para o Senado. No Senado, depende de regra regimental, né, do regimento, e também da decisão do presidente do Senado, quem tiver na presidência do Senado, se o projeto é para quais comissões o projeto será distribuído, como foi o caso do projeto do Estatuto da Segurança Privada, por exemplo, né? Que voltou da Câmara para o Senado. Ele começou no Senado a partir de um projeto do senador, estou falando do Estatuto da Segurança Privada, a Lei 14.967, sancionada ano passado. Ele começou no Senado a partir de um projeto de piso salarial do senador Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro. Ele tramitou na Câmara foi pensado vários outros projetos, e aí ele volta para o Senado. Quando ele volta para o Senado, ele passa por algumas comissões também, né? E nós tivemos de atuar nas comissões também do Senado, até que ele foi para a mesa da presidência da Câmara em 2018, 2017, 2018, se não me engano. O presidente era o senador Eunício Oliveira, dono de empresa de segurança, por coincidência, e o projeto ficou lá guardado na gaveta da mesa da presidência do Senado. Só retomado agora em 2025, 24 a 25. Portanto, Américo, desculpa, Ademir, eu imagino que a gente tem uma etapa, uma tarefa na Câmara ainda, seja nas comissões, seja no plenário, e quando chegar no Senado aí é outra estratégia, outra luta, tá certo? Mas a linha central é essa nossa que nós estamos mirando aqui, que nós já aprendemos lá atrás, desde a luta pelos 30%. É cada um de nós, liderança sindical, liderança da categoria, vigilante, grupos de vigilantes, etc. Cada um de nós fazer o nosso papel. Nosso papel é muito importante. Nosso papel é decisivo. Na época dos 30%, os deputados e senadores chegavam para a gente, inclusive, para reclamar. Olha, esses vigilantes são muito chatos, né? E a gente aceitava isso com risada, porque sabia que a chatice era a coisa que a gente exatamente estimulava, essa chatice que eles reclamavam. Ele dizia, poxa, eu não posso chegar no aeroporto, e toda semana os caras iam para o aeroporto, né, salvo os 8 de Brasília, mas os 513, tirando os 8 de Brasília, todo mundo ia para o aeroporto toda semana. Eu não posso chegar no aeroporto que tem um vigilante me perguntando, meus 30 deputados, eu não posso ir no restaurante, no shopping, no qualquer lugar, tá certo? Sem que não encontre um vigilante cobrando meus 30. Então, da mesma forma, nós vamos precisar fazer um trabalho de mobilização na nossa categoria e avançar nessa mobilização para que todo vigilante possa perseguir, no melhor sentido, na política, né, cada deputado e cada senador cobrando a minha aposentadoria especial, a nossa aposentadoria especial. Então é isso, Ademir. Isso aí, Boaventura. Ô, Amaro,
Tem uma pergunta aqui no chat, até que ficou lá para trás, está lá em cima já, do GSB Bahia Coutos. Ele pergunta assim: eu queria saber se a lei anticalote existe ou foi vetada. Eu estou entendendo pelo nome dele aqui, eu lembro também que eu sou muito ruim de memória, me corrija aí se eu estiver errado, tá? O deputado Chico Vigilante disse que tem a lei no Distrito Federal, na Bahia, no Maranhão, no Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, né? Eu até complementei uma informação que eu dei uma pesquisada rápida aqui na internet, e em Roraima teve lá, foi vetada e foi derrubado o veto agora dia 23 de abril de 2025. A lei só está vetada, por enquanto, no estado de São Paulo, né? No resto nesses estados aí, normal. Ela existe. Não, perfeito. O veto, nós estamos falando especificamente aqui do estado de São Paulo. Então, assim, é possível derrubar esse veto. Nós estamos vendo qual vai ser a melhor estratégia para poder derrubar esse veto. Agora, é importante a gente esclarecer a esses trabalhadores a quem interessa o veto, o porquê que o governo Tarcísio vetou esse projeto que protegia os trabalhadores, não só o vigilante, mas todos os trabalhadores que prestam serviço de forma terceirizada. Nós não podemos ser inocentes que esses, especialmente o governo Tarcísio, ele foi patrocinado e tem fotos, registro dele em reuniões com o sindicato patronal, o SESVESP, né, que é o sindicato das empresas do setor da segurança privada. Então, assim, existe uma ligação muito próxima desse pessoal com o setor patronal. E alguns trabalhadores nossos, ou por inocência, ou por falta de conhecimento, acham que esses deputados vão defender os interesses da categoria, e não vão. É preciso com que nós sabemos de que lado nós estamos da história, o que nós queremos, o que nós desejamos, e quem são aqueles deputados, mesmo que não estejam no nosso mesmo campo ideológico, mas que reconheçam a necessidade e a proteção da classe trabalhadora. Doutor Flávio, se me permite, eu queria fazer um complemento a essa informação, essa questão do anticalote. Fica à vontade, Boaventura. Primeiro, assim, como o Chico falou, primeiro nós conseguimos, através não de uma lei, mas de uma instrução normativa em 2008, que o presidente Lula, o governo do presidente Lula, através do ministro Paulo Bernardo, ministro do Planejamento, ele adotasse esse procedimento no governo federal. Então, todos os vigilantes, todos os terceirizados que atuam no governo federal, desde 2008, tem lá mensalmente parte da fatura da empresa retida para garantir o pagamento dos trabalhadores. Logo em seguida, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, presidido na época pelo ministro, presidente do STF, Joaquim Barbosa, adotou essa mesma resolução, também fazendo com que todos os trabalhadores terceirizados dos tribunais federais, Justiça do Trabalho, Eleitoral e etc., também tenham seus direitos protegidos. E, a partir daí, nós conseguimos aprovar leis estaduais em 7 estados, é isso que é preciso ficar claro. Primeiro no Distrito Federal, apresentado por Chico Vigilante e sancionado pelo governador Agnello Queiroz, do PT. Depois, na Bahia, pegamos o projeto de Brasília, trouxemos aqui para a Bahia, melhor dizendo, a deputada Maria Del Carme apresentou, a Assembleia aprovou, o governador Jacques Wagner, do PT, sancionou. Depois, no Maranhão, o governador Flávio Dino, na época. Depois, no Ceará, o governador Camilo Santana. Flávio Dino, na época do PCdoB, e Camilo Santana, do PT, no Ceará. Depois, no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra, através de um projeto apresentado, como disse o companheiro Irã, por um deputado amigo nosso, agora esqueci o nome dele, tá certo? Mas é vigilante, inclusive, deputado vigilante. Pimentel, Boaventura. Pimentel.
Sandro Pimentel, inclusive vigilante ele, deputado estadual, foi deputado estadual. Em seguida, já no ano passado, o projeto foi aprovado um projeto desse no Rio Grande do Sul, a partir de proposta apresentada por deputado do PT do Rio Grande do Sul e sancionado pelo governador Eduardo Leite, do PSDB, né? E agora, lá em Roraima, esse ano lá em Roraima, após o governador vetar o projeto, a Assembleia derrubou o veto e o estado de Roraima passou a ter a lei anticalote. Então, nós temos todo o governo federal, 7 estados. O São Paulo seria o 8º estado, tá certo? Aí houve o veto do governo Tarcísio Freitas. Foi o vice-governador, mas é responsabilidade do governo Tarcísio Freitas. Alguns entes privados, inclusive, já adotaram a lei anticalote, o anticalote, a retenção das verbas trabalhistas, tá certo? Exatamente como uma forma de se proteger também, porque na hora que a empresa quebra, a conta fica para o trabalhador 20 anos esperando na justiça ou para o tomador de serviço também, tá certo? Houve um caso aqui na Bahia do Carrefour, que uma empresa quebrou, isso aí tem coisa de 2 ou 3 anos, e o Carrefour assumiu isso, chamou para si, pegou os valores que estavam lá retidos e pagou a todos os vigilantes com o acompanhamento do sindicato, levou para o sindicato e etc. e pagou. Então, alguns setores estão se protegendo. A lei de licitações, a nova lei de licitações, trouxe a possibilidade, a obrigação de ter alguma forma de garantia do direito trabalhista, mas é uma forma frouxa, que é seguro-garantia, ou é uma outra forma que eu não me lembro aqui agora, que não resolve, porque seguro-garantia é uma fábula. Na hora que a empresa deixa de pagar o seguro, esse seguro não vale mais nada. Então, para a gente, o que interessa é, mensalmente, parte da fatura não ir para a mão do patrão, tá certo? Ficar retido num banco, numa conta que o patrão não pode mexer. E isso tem funcionado aqui no estado da Bahia, e eu sei que em Brasília tem funcionado como uma forma de garantir ao trabalhador o seu direito e, consequentemente, poder usufruir daquilo que ele fez jus durante seu tempo de trabalho. Ô, Boaventura, eu vou aproveitar a sua fala aqui, porque tem uma pergunta no chat aqui dos vigilantes do Brasil. Ele tá pedindo para perguntar para você. Por que não houve a alteração da idade mínima para se tornar vigilante? O Estatuto da Segurança Privada deixou a desejar nesse quesito. É a pergunta do nosso participante aqui. Doutor Flávio e os colegas aí dos vigilantes do Brasil, o Estatuto da Segurança Privada deixou falha em várias coisas, né? Aliás, eu sempre digo que quando a gente apresenta uma pauta de reivindicação para fazer um acordo coletivo, pedindo aumento de salário, nem tudo que a gente pede é atendido. Da mesma forma, um projeto de lei, quando você entra com um projeto de lei no Congresso Nacional ou na Câmara de Vereadores de qualquer cidade, você entra de uma forma e no meio do caminho o projeto ele pode ser alterado, melhor que ele seja. O Estatuto da Segurança Privada foi originado a partir de um projeto de 2010 e só foi aprovado em 2024, 14 anos depois. Foi apensado 120 e tantos projetos quando estava na Câmara. Então, assim, nós deixamos deveria estar nesse estatuto piso salarial de, no mínimo, R$3.000 para vigilante. Deveria estar no estatuto prisão especial para vigilante. Deveria estar no estatuto uma regra clara sobre essa questão do porte de arma. Deveria estar no estatuto várias outras questões. Mas o processo legislativo não possibilitou isso. É evidente que nós chegamos, na hora que o projeto voltou, inclusive, para a Câmara, nós só tínhamos uma possibilidade, ou aprovar o que estava, ou retirar, né? Não tinha como acrescentar nada, a regra não permitia isso.
Então, a gente entendeu que o que estava, por mais que não atendesse completamente a gente, era uma vitória política. E por que uma vitória política? E diga-se de passagem. Porque de dezembro até maio desse ano, o Anuário Brasileiro da Segurança Pública 2025 diz que nós tivemos 10% de crescimento no emprego formal de vigilante. Ou seja, nós ganhamos mais 50 mil empregos de vigilante. E isso é importante para a gente, porque outros setores, o doutor Flávio conhece a sua história no setor bancário, o setor bancário está definhando, o setor bancário está perdendo emprego. No setor de transporte de valores, nós estamos também reduzindo emprego. No setor bancário, os vigilantes estão acabando, porque os bancos vão fechando a agência. Portanto, a existência da nossa categoria, a depender de alguns setores, como o transporte de valores, a segurança bancária e mais alguns outros, estaria ameaçada, inclusive, por ser substituído por tecnologias. Então, no momento que o Estatuto entra em vigor, nos primeiros 6 meses do Estatuto, nós já temos um crescimento, e esse crescimento, os dados que os sindicatos estão lidando com eles, estão apontando que ele continua no crescente. Então, nós tivemos 50 mil, se a estatística que aparecer possivelmente no final do ano já vai sinalizar um número maior, né? Porque a lei permitiu agora que a gente atue legalmente em guaritas e muros de prisões, em transporte coletivo, em áreas de preservação ambiental, traz para a atividade nossa o controle da Polícia Federal, todo o pessoal de monitoramento, operador, supervisor, e etc., técnico, etc. Portanto, posso concordar com o colega, devo dizer, e concordar com o colega que fez a indagação, de que a lei não atendeu a todos os nossos pleitos, né? Nós queríamos, inclusive, que a escolaridade mínima fosse para 2º grau completo. Não foi, ficou no ensino fundamental. Saiu da 4ª série anterior e foi para o ensino fundamental, tá certo? Mas o que a gente conseguiu trazer de atualização da lei, para a gente valeu a pena. Tá certo? Nós estávamos sob a vigência de uma lei de 1983, 41 anos, mais de 40 anos. Essa lei de 83 foi feita numa época, essa era a lei que regulava a nossa atividade e nossa profissão. Numa época que não tinha cartão de crédito, que não tinha telefone celular, no jeito que tem hoje. Tá certo? Então, assim, nós precisávamos de alguma coisa que ajudasse a gente a dar uma virada de página. Segurança clandestina, a Polícia Federal encerrava uma atividade de uma empresa clandestina, no outro dia o cara ia na justiça e conseguia um habeas corpus, conseguia um mandado de segurança e voltava a funcionar. Agora não. A Polícia Federal vai poder multar aquele policial que está vendendo segurança clandestina, está vendendo. Nós queremos que aquele vigilante, aquele trabalhador que está fazendo segurança clandestina, ele venha para a legalidade, ele tem direito a um piso, a seguro de vida, etc. E também a nova lei, ela pune aquele mercado, não só o policial que está vendendo a segurança clandestina, mas pune o mercado que está comprando a segurança clandestina, que está utilizando a segurança clandestina. Então, nós precisávamos disso. Nós temos 570 mil vigilantes hoje de carteira assinada, mas nós temos mais de 3 milhões de pessoas que já fizeram o curso de vigilante, que são vigilantes, portanto. E esse pessoal ou está fora da atividade ou está na ilegalidade, e por isso que o Estatuto da Segurança Privada, no meu entendimento, no nosso entendimento, foi a vitória dos trabalhadores, tá certo? Foi um consenso também no legislativo, tá certo? Mas uma vitória dos trabalhadores, uma vez que ele gera emprego, que ele caminha para fortalecer e valorizar um pouco mais a nossa categoria, deixando claro algumas coisas em aberto, mas nada impede que a gente possa, como hoje nós temos projeto lá no Senado, no Congresso,
de piso nacional, discussão de porte de arma, uma série de discussões que estão já em tramitação no Congresso Nacional e em outras pautas também. Algumas coisas passam pelas convenções coletivas também. É isso. Boaventura, só para constar, quem fez essa pergunta para você foi o Fidelis, presidente do Instituto Nacional Vigilantes do Brasil. O meu abraço a Fidelis, eu não conheço pessoalmente, mas eu já ouvi falar. Está aqui do firme Instituto, na nossa live. Eu já ouvi falar do Instituto e quero aqui mandar o meu abraço para ele. Boaventura, a Jaqueline está presente, mandando um abraço aqui para todos participantes aqui do debate. Jaqueline Lucena é assessora da Confederação Nacional dos Vigilantes. Pessoal, nós já estamos aqui com 1h30 de live, essa não vai ser a última, né? Eu gostaria até de encaminhar, a gente está com bastante participação no chat, bastante visualizações, mas eu acho que, assim, a gente tem muito mais o que falar, mas vamos limitar um pouco o tempo, né? Porque a gente sabe também que as pessoas acabam cansando, né? O tema é relevante, o tema é fundamental, é instigante, mas às vezes a gente não acaba não atingindo. Então eu gostaria assim, de abrir a palavra na ordem que está aparecendo na tela, assim, para a gente fazer algumas considerações, né? E a gente encaminhar uma outra live aí, que eu sei que esse tema não vai parar por aqui. Tudo bem? Vocês concordam? Sim. Ademir? Sim, com certeza. Concordo. Ademir, então vamos começar com você. Então, eu quero agradecer aí a presença aí do Boaventura, né, do Amaro, do Américo, né, o senhor, doutor Flávio, né? Organiza isso para a gente aí, né? Fico muito agradecido do senhor ter dado essa oportunidade para a gente estar debatendo. 2, 3 temas tão importantes, né? Eu nem toquei no assunto com relação aí à lei anticalóide, que eu não estou em dúvida se aqui em Minas tem, sabe? Então, eu não vou entrar nesse critério, não, porque mesmo eu não tenho certeza, sabe? Eu prefiro me aprofundar um pouco mais e saber. E agradecer ao Américo também, não falei o nome do Américo, o Irã, né? Não posso esquecer do Irã. O Irã é nosso professor lá no grupo lá, né? Não posso esquecer, né? O Chico, né? O Chico Vigilante, que participou da live aqui, e quero pedir que aconteça outras lives dessa, né? Porque isso aí é assim, eu estou participando aqui, mas eu estou como aluno, certo? Isso aqui é um aprendizado para mim, e tenho certeza que as pessoas também que estão acompanhando a gente aí, no chat, pelo YouTube aí, estão aprendendo também. Dúvidas sempre terão, sempre surgirão, e a gente vai tentando resolver lá no grupo, porque a gente não consegue passar para o pessoal lá, a gente pergunta para quem entende mais, que eu sou o Irã, o Dr. Flávio, né? No caso, no grupo, né? Dito isso, eu passo a palavra. Irã? Queria inicialmente agradecer a todos que estão nesse momento nos ouvindo, as pessoas que mandaram mensagem no chat, que depois com certeza o doutor Flávio vai responder. Alguma delas pode ser encaminhada para o Boaventura, para mim, para o Amaro, para o Américo, para o Demir, ou no próprio grupo, para a gente tentar responder. Queria dizer que uma live como essa é um aprendizado para todos nós. Todos nós aprendemos aqui. Aprendemos com as pessoas que estão nos ouvindo, que estão perguntando, aprendemos com os convidados especiais, o Amaro, o José Boaventura, o Chico e o doutor Flávio. Eu, o Américo e o Ademir somos mais ligados ao grupo, mas também faço essa assessoria nacional CNTV. Quero agradecer ao meu amigo Márcio Figueiredo, que está lá na luta nos assistindo, a Jaqueline e tantos outros companheiros dos grupos que nós participamos aqui no Rio Grande do Norte, que estão participando, o pessoal dos 2 sindicatos aqui, Sindeseguro e Sindiforte, que já também deram um alô aqui, que estão participando.
agradecer a CNTV, mas especialmente ao Grupo Vigilante Unidos do Brasil e ao Dr. Flávio, por essa iniciativa. E dera eu que outros grupos dos vigilantes tivessem essa proposição de convidar realmente companheiros comprometidos com a luta dos trabalhadores para tirarem dúvida. O Boaventura foi muito feliz em todas suas falas, e eu só vou fazer um adendo sobre o Estatuto da Segurança Privada, que eu gosto sempre de dizer que é uma lei que não foi substituindo a Lei 7.102, mas é uma lei de segmento da atividade, que acaba a lei sendo muito grande, porque ela incorpora escola de formação, Polícia Federal, empresas, contratantes e o próprio vigilante, né? Deixando que tinha muita coisa que poderia melhorar, mas foi um avanço significativo, porque você sai de uma lei que tinha 2 funções, hoje são 13 funções, né, que não engessa mais a Polícia Federal, ela pode, de repente, autorizar outro tipo de armamento em vários setores, porque agora ficou isso a cargo da própria Polícia Federal, e geração de emprego, que é aquela luta que tenham dito. Eu queria concluir dizendo uma frase que eu disse a um vigilante. Ciran, só quem ganhou o Estatuto da Segurança foi as empresas que vão ganhar contrato. Eu digo que dera que as empresas ganhem muito contrato, porque se uma empresa ganhar 10 contratos com pelo menos 10 postos de serviço cada um, são 100 postos. Vai ser 400 empregos de vigilantes que nós vamos tirar da clandestinidade, da fila do desemprego para a nossa categoria. Então, entendo que o Estatuto ele beneficiou todo mundo. No mesmo tempo que pode gerar emprego e contrato para a empresa, vai gerar emprego, vai gerar aluno nas academias e vai gerar impostos, né, para o próprio governo. Queria dar uma boa noite a todos, ao Boaventura, ao Amaro, ao Dr. Flávio, Ademir, Américo, e dizer que vocês estão de parabéns mais uma vez por essa iniciativa. É o segundo debate que o Dr. Flávio faz, que nós participamos e nos sentimos muito felizes, usar um termo aqui, muito aconchegante participar daquele grupo. É muito bom, porque a gente está aprendendo todo dia. É isso aí, muito obrigado e boa noite a todos. Amaro? Vamos lá. Desde já eu quero me colocar à disposição de vocês, qualquer eventualidade de uma possível outra live, qualquer uma resposta que porventura não tenha sido concluída. E eu quero dizer para os trabalhadores que a melhor arma, a arma mais poderosa que o vigilante tem, é o conhecimento e a participação. É através desse diálogo com que a gente vamos sair desse obscurantismo que a parte da categoria, parte dos trabalhadores ainda estão. É o poder da mobilização que vai fazer com que nós possamos, cada dia, fazer com que nós tenhamos uma segurança privada valorizada, ter o respeito digno a qual nós merecemos e fazer com que aqueles sindicatos que, porventura, não estão seguindo a linhagem da classe trabalhadora entrem no eixo. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, Amaro. Américo. Desejo aqui boa noite a todos e todas. Foi uma imensa satisfação essa live aí. Quero agradecer a presença do deputado Chico Vigilante, do Amaro, seu Ademir, Boaventura, o Dr. Flávio aí, que foi o nosso mediador aí, né? Muito obrigado pela oportunidade de transmitir aqui o recado, a mensagem para a nossa categoria que é tão carente, né? Teve pessoas aí no grupo que me falaram que não sabia nem quem que tinha feito a reforma. É uma pergunta assim, a gente falando assim não dá nem para acreditar, né? Então, o quanto a informação é importante, né? Agradecer também ao seu Irã aí, que é o nosso mestre aí, professor. Aprendemos muito aí, né? Está sendo muito útil no nosso grupo Vigilantes Unidos do Brasil. E agradecer também a presença aí do Fidelis aí, eu sempre acompanho aí também
o trabalho dele aí, tá bom, Fidelis? Muito obrigado aí pela audiência da nossa live aí, tá bom? E espero aí também que em breve aí chegue o nosso grito de clamor aí pro ministro do STF aí, o senhor Fachin, né? E desejar boas-vindas a eles. Eu fiz o contato ontem com o gabinete lá. Espero aí que acho que é segunda, que o nosso presidente lá fale com ele lá, né? O nosso deputado, para tentar solucionar nosso problema que nós não aguentamos mais, né? É uma coisa aí que eu peço aí, né? Depois eu peço aí que o Boaventura, o seu Irã, o Amaro, dão uma reforçada lá para falar o grito dos nossos vigilantes aí, que é a nossa depressão, é a nossa sociedade do momento, tá bom? Agradeço aí a todos aí, muito obrigado mesmo, de coração, gratidão. Boaventura. Doutor Flávio, também agradecer o convite, sua condução, Ademir, o meu amigo Américo insistente, e aí dizendo, vai dar para fazer isso? Dá, dá para fazer, entendeu? A companhia do Amaro, aí nosso resistente em São Paulo, é bom que se diga isso, Amaro é resistente em São Paulo, porque é um sindicalista que tive na assembleia dele, ele fez lá em Barueri, num espaço do tamanho do estacionamento do estádio do Morumbi, tá certo? E é exatamente para permitir que todos os vigilantes participassem. Então, é dessa forma que Amaro faz o sindicato, com a participação, chamando a participação de todo mundo, e faz diferença aí em São Paulo. Infelizmente, não é a conduta da maioria, né? Mas esperamos que essa maioria de liderança aí de São Paulo possam abrir as portas do sindicato para os trabalhadores. Dizer da satisfação também da companhia aqui do companheiro Irã, do companheiro Chico Vigilante, que não pôde ficar até o final. E dizer para Ademir, Minas Gerais, Ademir, ainda não tem a lei anticalote, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né, os chamados grandes estados não têm a lei anticalote, e parte disso eu vou lhe dizer com todas as letras. É porque os dirigentes sindicais, às vezes, não são muito ativos nesse debate, tá certo? Acha que pode deixar o dinheiro do peão na mão do patrão, que tá lá bem, e a gente não confia nisso, a gente não acredita nisso, tá certo? Também, a partir da sua fala, Ademir, dizer que conversas como essa, talvez nós tenhamos de fazer todo mês uma, né? Viu, América? Aqui é um desafio para você e para todos nós aqui. Talvez todo mês. Sabe por quê? Porque se na semana que vem esse requerimento de urgência chegar à mesa da Câmara e o presidente da Câmara deferir e dizer que vai votar no plenário, pular as comissões, aí nós precisamos mais do que nunca de conversar de novo para verificarmos de que forma todos os vigilantes do Brasil, tá certo, possam falar com seus 513 deputados, né? Aí é fundamental para a gente. Se na próxima semana essa mudança no Supremo, com essa mudança no Supremo, também tiver algum fato novo, nós precisamos voltar a conversar. Ou seja, a cada etapa, a cada batalha, nós precisamos ajustar as nossas estratégias, né, para ganhar a guerra, né? A guerra não foi ganha, a guerra precisa ser ganha, tá certo? E para isso, nada melhor do que a gente conversar, do que a gente ouvir, aprender um com o outro, tá certo? Para que a gente possa reforçar a nossa luta. Em maio, nós fizemos aquele movimento nacional, os sindicatos que estiveram comprometidos, sindicatos que estão comprometidos com a luta da nossa categoria, participaram do ato de maio. Teve lugar que o sindicato se recusou a fazer, mas a categoria fez, como no Ceará, por exemplo, né? E outros eu nem vou citar aqui, mas uma parcela não quis fazer porque não tem muita
não quer ter trabalho, né, na verdade, tá certo? Mas aqueles sindicatos que têm compromisso com a categoria fizeram e vão continuar fazendo mais pressão, mais mobilização em função do Supremo e também da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. Portanto, minha sugestão, Américo, Ademir, doutor Flávio, é assim, vamos fazer outras tantas lives, outras tantas conversas aqui, tá certo? Quantas forem necessárias para que a gente possa atualizar toda a nossa turma, preparar a nossa turma, tá certo? Para que a gente possa chegar aonde a gente precisa chegar, tá certo? Agradeço mais uma vez a todos, um abraço e uma boa noite. E a todos que participaram, Jaqueline, Fidelis, a todos que participaram, os dirigentes sindicais, os vigilantes, de todas as partes do Brasil, né? Muito obrigado aí por essa oportunidade de nos ouvir, de nos acolher. Obrigado, pessoal. Olha, eu só quero para finalizar, quem tem que agradecer a presença de vocês sou eu, tá? Porque eu relutei muito em criar um canal no YouTube, as pessoas, meus clientes, meus amigos pediam para eu fazer isso e eu ficava relutando porque eu achava que não tinha importância. Só depois que eu entrei, que eu criei esse canal, que a gente criou aqui no escritório, o Explicando as Leis, a gente percebeu a importância das redes sociais, como a gente tem uma ferramenta muito poderosa para, primeiro, se esclarecer, depois para reivindicar, porque deputado, senador, nossos representantes lá assistem isso aqui. A gente sabe disso. Então, assim, o slogan que eu uso aqui, que é o Explicando as Leis, o direito explicado para quem não é advogado, é muito sério para mim. Eu sou muito sincero nisso, porque eu acho que a minha convicção aqui é esclarecer o trabalhador naquilo que ele tem direito, coisa que às vezes falta muito, não é mesmo? E assim, então eu quero agradecer a presença de vocês. A gente está crescendo, a gente está aí já com milhares de inscritos, bastante participação, né? E quero dizer que sempre esse canal vai estar sempre aberto para vocês. Manda um e-mail, eu coloco aí nesse QR Code aí, é o WhatsApp do canal. Quem quiser entrar em contato com a gente, mandar sugestões, a gente está sempre aberto aí. E dizer, finalmente, pessoal, que eu, como advogado trabalhista, eu tenho um lado, tá? E eu não tenho medo de expor ele. O meu lado é o lado da justiça social, o meu lado é o lado do trabalhador que é explorado, sempre é explorado. O meu lado é o do segurado que é roubado, como a gente viu aí recentemente, né? Do aposentado, do segurado que paga uma previdência, na hora de ter o direito não tem, ele simplesmente é alijado do sistema por umas leis, por umas reformas aí que a gente sabe muito bem quem favorece, né? Trabalhador não é, aposentado não é, eu tenho certeza. O canal Explicando as Leis está à disposição de quem quer que seja para debater esses assuntos, tá? Muito obrigado pela presença de vocês e eu conto com vocês para outras lives, tá bom? Um abraço a todos. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite, senhores. Até mais. Boa noite.